Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Nessa aula que nós vamos fazer agora é sobre uma função muito importante. É uma função que aparece muito nas provas de concurso chamada função C. Acompanha comigo a leitura da questão. Considere a seguinte tabela editada no Microsoft Excel 2016, versão em português e em sua configuração padrão. Suponha ainda que a fórmula a seguir tenha sido digitada na célula D6. Igual SE, abre parênteses, menor, abre parênteses A1, 2.C4, ponto e vírgula 5, fecha parênteses. Aí vem o sinal menor seguido do sinal maior. Maior, abre parênteses A1, 2.C4, ponto e vírgula 6, fecha parênteses de novo. Ponto e vírgula menor, abre parênteses A2, 2 pontos B3, ponto e vírgula 2, fecha parênteses novamente. Ponto e vírgula maior, abre parênteses A1, 2 pontos B4, ponto e vírgula, fecha parênteses. Aí eu perguntaria para vocês, em relação a essa questão, qual é a grande dúvida? Primeiro nós temos que entender como funciona a função C, porque ele pede o resultado produzido na célula D6, se na célula D6 eu digitar essa fórmula. E aí ele pergunta se é a letra A12, B3, C2, D1 ou E11. E essa, como é uma função, a função C cai muito nas provas, nós primeiro temos que entender ela para depois falar até da função menor e maior que estão ali dentro. Então vamos primeiro entender só a função C. A função C é uma função de análise lógica, onde o primeiro argumento da função C é sempre um teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Lembrando sempre que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Sendo assim, eu poderia dizer a seguinte hipótese. Vamos imaginar que eu diga verdadeiro para o teste lógico do primeiro argumento. Então, eu devo ir até o segundo argumento, e o que estiver dentro do segundo argumento é que é a resposta da função C. Agora, se eu analisar o teste lógico do primeiro argumento e indicar que ele é falso, aí sim eu vou para o terceiro argumento e respondo só o que está no terceiro argumento. Percebe? A ideia, se teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Agora, se o teste lógico for falso, responde o que está no terceiro argumento. É assim que vai funcionar a nossa função C. Um outro detalhe importante aqui é aplicar isso na própria questão. Vamos separar os três argumentos dessa função C? Percebe? Desde o abre parênteses até aquele ponto e vírgula que eu estou marcando aqui com esse quadro, é o primeiro argumento da função C. É o teste lógico, que está perguntando se o resultado de uma determinada função chamada menor é diferente do resultado de uma função chamada maior. E por que isso acontece? Porque esse sinal aqui é o sinal de diferença. Esse sinal aqui que vocês estão observando é o diferente. Um sinal menor seguido de um sinal maior no Excel significa diferente. Então ele está perguntando se o resultado dessa função menor é diferente do resultado desta função chamada maior. Bem, se eu disser que esse teste lógico, porque aqui nós temos um teste lógico, for verdadeiro, então eu vou ter que responder o que está no segundo argumento dessa função C, que é a parte verdadeira, que contém essa função menor. E se eu disser que esse teste lógico é falso, então eu vou ter que responder o que está no terceiro argumento, que é uma função maior. Observa, se o teste lógico for verdadeiro, eu vou responder o segundo argumento, que contém uma função menor. Se o teste lógico for falso, eu vou responder o terceiro argumento, que contém uma função chamada maior. Então aqui é uma escolha. Ou eu vou responder a parte verdadeira do segundo argumento, ou eu vou responder a parte falsa que está ali no nosso terceiro argumento. Bem, vamos fazer o seguinte, passo a passo aqui comigo, acompanhe. Vamos pegar a ideia dessa função menor que diz A1, 2.C4, que vai justamente aqui da célula A1 até a célula C4, onde eu marquei com esse quadro. A função menor funciona assim. O primeiro argumento tem um intervalo e o segundo argumento indica qual menor valor eu desejo. Aqui ele está indicando que eu quero o quinto menor valor desse intervalo. Esse ponto e vírgula 5 indica que eu quero o quinto menor valor desse intervalo. Se tiverem valores repetidos, não pode ignorar, tem que constar na contagem em busca do quinto menor valor do intervalo. Então vamos fazer isso. Qual é o primeiro menor valor aqui? O primeiro menor é o 1. Qual é o segundo menor? Bem, o segundo menor é o 2. E como tem 2 repetido, o terceiro menor também é o 2. Qual é o quarto menor? Bem, o quarto menor é o 3. E qual é o quinto menor? O quinto menor é o 4.
Então marquei o 4 como resposta desta função menor, porque ele é o quinto menor valor desse intervalo. E aí ele está perguntando se isso é diferente do resultado dessa função maior, que nesse caso está avaliando o sexto maior valor do intervalo A1, 2.C4. Então vamos em busca do resultado dessa função maior, que tem o mesmo intervalo A1, 2.C4, que é A1 até C4, e ele pede com esse ponto e vírgula 6 qual é o sexto maior desse intervalo. Lembrando que se houverem valores repetidos, tem que contar na sequência. Então vamos em busca do sexto maior. O primeiro maior é 12, o segundo maior é 11, o terceiro maior é 10. Perfeito. O quarto maior é 8. O quinto maior é 6. E o sexto maior é 5. Então o resultado dessa função maior para o sexto maior valor desse intervalo é 5. E aí está o teste lógico. O teste lógico está perguntando se 4 é diferente de 5. E aí, pessoal, 4 é diferente de 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 4 é diferente de 5. Sinal menor seguido de maior significa diferença. Então, eu vou direto para a parte verdadeira e não vou resolver a parte falsa. Porque quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu só posso responder a parte verdadeira que tem uma função menor. Então vamos olhar só para essa função menor que está pedindo o segundo menor valor do intervalo A2, 2 pontos, B3. Vamos verificar qual é esse intervalo. Aqui da célula A2 até B3, B3 até A2, é esse intervalo que eu circulei aqui com o retângulo verde. E ele pede o segundo menor valor desse intervalo. O primeiro menor valor desse intervalo é 1 e o segundo menor valor desse intervalo é 2. Portanto, a resposta final que eu tenho é 2 como o segundo menor valor desse intervalo. Resposta, então, para a nossa função, 2. Vamos lá para as alternativas. 2 nós temos na letra C, que é a resposta final desta nossa questão. Questão interessante aí sobre a função C nas provas de concurso. Certo, pessoal? Era isso. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!